play-off da Liga Portuguesa de Basquetebol Profissional. Eu recordo que nos 2 primeiros jogos na cidade do Porto, no pavilhão Rosa Mota, o Porto venceu, com então uma vantagem de 2-0, com dois resultados claros, vantagem de 20 pontos no primeiro jogo, depois quase a mesma vantagem no segundo jogo. No terceiro jogo aqui em Ilha, já na sexta-feira passada, a equipa da casa venceu por 4 pontos, 80-76, a relançar então as decisões para nesta final da Liga Portuguesa. São meus convidados esta tarde Jorge Araújo, ex-treinador do Cabo Madeira, futuro treinador da Ovarense, também João Jaime Moutinho, treinador do Aveiro Jogueira Basket. Jorge Araújo foi eliminado pelo Iliabum no início destes play-offs. Pelo que conhece do Iliabum, acha que a equipa de Ilhavo pode voltar a ganhar ao Porto esta tarde? Eu penso que o Iliabum já demonstrou no terceiro jogo que tem todas as possibilidades de vencer o Porto, desde que aplique as armas que naquela altura foram de decisiva importância. A equipa do Iliabum nos 2 primeiros jogos, principalmente no primeiro, reagiu muito mal à excelente defesa da equipa do Futebol Clube do Porto e não conseguiu aquilo que é decisivo para vencer jogos no play-off, que é ter a serenidade suficiente para pôr as suas individualidades ao serviço do coletivo. Eu diria que o que a equipa do Iliabum aqui fez no terceiro jogo dá-lhes todas as possibilidades de hoje forçar o quinto jogo, o que para a modalidade e para o basquete profissional poderia ser extremamente interessante. Pelos anos que passou no Porto e também a trabalhar com Alberto Babo, com muitos destes jogadores, o Porto é uma equipa psicologicamente forte para aguentar a pressão deste quarto jogo a jogar fora. Eu penso que quando falamos dos aspectos psicológicos das equipas e dos jogadores e dos próprios treinadores, não podemos ser muito deterministas, visto que as circunstâncias vão mudando e as reações das pessoas, pese embora a sua experiência, vão modificando também. No entanto, eu diria que, comparando as duas equipas, o facto da pressão do play-off estar tão presente, em princípio, e estas coisas têm que ser ditas em princípio, a equipa do Futebol Clube do Porto estará perfeitamente preparada para enfrentar as dificuldades que tem perante si hoje. Mas também era verdade, tinha tudo a seu favor no terceiro jogo e não aguentou a pressão que o jogo incidiu sobre eles. João Jaime Moutinho, treinador então do Aveiro Jogueira Basket, perdeu 2 vezes com a equipa do Iliabum, pelo contrário ganhou uma vez ao Porto, uma das 4 derrotas do Porto durante a fase regular do campeonato, depois perdeu com o Porto na cidade do Porto. João Jaime Moutinho, boa tarde também. Qual é o segredo para ganhar ao Porto? Conseguir defender bem e apostar no jogo exterior, por exemplo, como fez o Iliabum no último jogo, como a sua equipa faz bem? Naturalmente, não há grandes segredos para ganhar qualquer equipa. Jogando contra o Futebol do Porto, uma equipa muito bem organizada, trabalha há muitos anos junto, nomeadamente mesmo com o professor Jorge Araújo e com o Alberto Babo, é sempre difícil contrariar o grande potencial que o Futebol do Porto apresenta. De qualquer das formas, no início da época, as equipas ainda não se conhecem muito bem. Os adversários que nós tivemos alguma facilidade de ir buscar 2 norte-americanos, para muita gente desconhecidos, e julgo que naquela fase estávamos bem. Se calhar o Futebol Clube do Porto, com alguma surpresa, não nos respeitou muito. De qualquer das formas, foi um bom jogo e, como eu disse, não há muitos segredos, mas sim a vontade de todos os atletas em querer ganhar, apostando muito na defesa e nomeadamente no nosso estilo de jogo, que era o contra-ataque e o jogo exterior que neste ano tentámos apresentar. E neste jogo aposta mais noutra surpresa do Iliabum ou na confirmação do Porto como favorito? Eu não diria que é surpresa. Depois das 2 vitórias que eu assisti no Porto, senti que o Iliabum aqui em casa poderia realmente ganhar o terceiro jogo, assim como aconteceu. Hoje é o estado de espírito dos jogadores, é as individualidades que vão ter que aparecer e tudo é possível. Então, ora, estamos a menos de 1 minuto do início deste 4º jogo da Liga Portuguesa de Basquetebol Profissional. É a final do play-off, ou o Porto é campeão hoje, ou então o Iliabum empata esta final e fica tudo adiado para o 5º e decisivo jogo. Para os comentários, então, o Pinto Lopes e o Rui Cercano. Vamos então agora olhar por dentro este jogo número 4 entre Iliabum e Porto. Desde já os jogadores disponíveis do lado do Iliabum: João Figueiredo, José Rafeiro, Ray Thompson, Adriano Laborda, Paulo Neves, Nelson Souza, Oscar Revuel, que vemos agora na imagem, Steven Greyer, David Soler, Robin Cotton e a equipa treinada pela dupla Francisco Caradense, Carlos Gouveia. Do lado do Porto, os jogadores disponíveis: o base português Rui Santos. Vamos daqui a pouco ter a oportunidade de ver então esses jogadores também no ecrã. Rui Santos, do lado do Futebol Clube do Porto, é o base que vai iniciar hoje o jogo, ao contrário dos últimos encontros em que Nuno Perdigão foi o jogador disponível. Depois também
Paco Rueda. Aí vemos o desfile dos jogadores do Porto, Wayne Engelstad, Paulo Pinto, Nuno Perdigão, Raul Santos, Nuno Marçal, Fernando Sá, que é o capitão da equipa do Porto, Rogério Legaza e Jared Miller, de uma equipa treinada por Alberto Babo. Pinto Lopes definidos os 5, uma novidade do lado do Porto, Rui Santos no lugar de Nuno Perdigão, pelo menos de saída é essa a novidade do lado do Jogueira, tudo na mesma em relação ao último jogo. José Rafeiro mantém-se no 5. Sim, é verdade que o Rui Santos inicia no 5 inicial, o que não tem acontecido ultimamente depois da lesão, mas regressa o Rogério Legaza, que no último encontro também iniciou no 5 inicial, mas que depois acabaria por jogar relativamente pouco tempo, relativamente àquilo que tinha feito nas partidas anteriores. Primeira posse de bola para a equipa do Futebol Clube do Porto. Ray Thompson não deixou a bola atingir o ponto máximo antes de tocar. Num pavilhão que está bastante mais cheio do que esteve na passada sexta-feira. Cerca de 3.500 espectadores no pavilhão do Iliabo. Primeiro ataque do Porto. Miller a jogar dentro para Legaza. Excelente contra de Steven Greyer. Adivinhou o lance do Porto. Contra-ataque. Thompson a perder a posse de bola. Tentou ir até ao fim. Algo egoísta. Contra-ataque com Nuno Marçal. A forçar também ele o lançamento. E 2 contra-ataques Pinto Lopes mal executados porque apostaram na individualidade. É um facto, havia soluções melhores, tanto no primeiro como no segundo contra-ataque, mas o nervosismo ainda está muito presente. Os minutos iniciais são sempre difíceis, enquanto os jogadores não encontram o equilíbrio necessário e não rompem com aquela ansiedade própria dos grandes acontecimentos esportivos. Primeiro lançamento do José Rafeiro a não cair, salto defensivo para Jared Miller. E se não me falha a memória, foi José Rafeiro que inaugurou o marcador na passada sexta-feira com um triplo. Lançamento de 2 pontos convertido por Jared Miller. Primeiros 2 pontos para a equipa de Porto. Miller, que esteve excepcional no último jogo e que começa também aqui da melhor maneira. É um jogador muito seguro, muito sóbrio de processos e também muito eficaz. Primeiro sexto da equipa do Iliabo, Adriano Laborda converte com falta de Jared Miller. Primeira falta de Miller. E pode a equipa do Iliabo passar pela primeira vez para a frente se converter este lance livre. Adriano Laborda. A cair o lançamento 3-2. Primeira vantagem no jogo para a equipa do Iliabo. E primeira alternância no marcador. Saiu o Porto à frente. A equipa do Iliabo já deu a volta. Paulo Pinto a chamar 2 jogadores de Porto a rodar a bola. Alberto Baba pediu jogo exterior. 8 segundos apenas para lançar e primeira falta de Steven Greyer. E relativamente a esta questão das faltas, que mereceu inclusive alguns comentários, embora não muito explícitos por parte de Alberto Babo, é de referir que o último encontro teve exatamente menos 21 faltas do que o segundo. Quer dizer que estivemos na presença de uma arbitragem mais permissiva, à qual nos parece que a equipa do Iliabo se adaptou melhor, porque efetivamente foi uma equipa mais agressiva e os indicadores que nos dão referências sobre esse aspecto são elucidativos no que se refere aos aspectos dos roubos de bola, no que se refere aos aspectos relacionados, todos eles com a agressividade defensiva. Primeiro lance livre convertido por Legaza, jogo empatado a 3, agora passa o Porto outra vez para a frente, 4-3. Uma entrada melhor das duas equipas em relação ao último jogo, em que falharam praticamente 8 ataques, 4 cada equipa. Greyer a tirar Legaza da área próxima do cesto. Pois torna-se difícil a defesa de Legaza nestas situações. A Greyer, Laborda, excelente assistência. Steven Greyer a jogar com Laborda, muito bem a rodar a bola a equipa do Iliabo. Soler vai até ao fim e falha, mas foi muito bem dividida a defesa do Futebol Clube do Porto. E agora contra-ataque Rui Santos também até ao fim e desta vez a não falhar. 6-3 para o Porto. Soler tinha ficado no chão e o Rui Santos aproveitou da melhor maneira o facto de nenhum jogador da equipa ter notado esse facto e ninguém recuperou, ninguém aliás ajudou sobre o Rui Santos, que limitou-se a pôr a bola no cesto sem qualquer tipo de oposição. Laborda a perder uma posse de bola no drible. O Futebol Clube do Porto aparece hoje com uma atitude nos minutos iniciais, algo diferente do último dia.
em que o rendimento nos primeiros 3 minutos foi inconsequente. Hoje a equipa parece estar um pouco mais concentrada naquilo que deve e pode fazer. E Legaza a aparecer na área próxima do sexto, a converter 8-3, vantagem para o Futebol Clube do Porto, quarto ponto de Legaza, melhor marcador de jogo até agora. Legaza que, sendo pouco utilizado no último jogo juntamente com o Perdigão, poderão ser elementos decisivos porque são elementos que naturalmente estarão mais poupados do ponto de vista físico, ao contrário da equipa do Ilhabão, que naturalmente tem um 5 mais forte, que é utilizado praticamente durante os 40 minutos e, por exemplo, estou-me a lembrar da semana passada da dificuldade que Ray Thompson teve em recuperar de quinta para domingo. Falta do Legaza. Proponho agora também, Cristiano Miguel, uma visita, uma fotografia falada dos posicionamentos de ambos os treinadores no banco nestes primeiros minutos. Para já, tanto Francisco Gradeço como o Carlos Gouveia têm conversado muito entre eles, mas poucas indicações. Apenas há pouco Carlos Gouveia tentou transmitir uma mensagem a Adriano Laborda, mas pouco mais do que isso. Alberto Babo, bastante mais mexido no banco. Primeiro triplo do jogo, Steven Groyer a dar para Adriano Laborda, não falhou Laborda. 6 pontos de Laborda, todos os pontos marcados pela equipa do Ilhabão, 6-8. Provavelmente seria essa a mensagem no jogo exterior. E tudo começou com Greyer a tirar Legaza da área próxima do sexto e outra vez a dividir a defesa do Porto. Este foi um problema com que Alberto Babo se confrontou e que obrigou inclusivamente a substituir Legaza muito cedo. É o facto de Greyer ter alguma vantagem, mas o Legaza está a jogar bem no ataque. Agora mais 2 pontos, 6 mas marcados já. Dizíamos nós que o Greyer é claramente superior em termos de velocidade de execução ao Legaza. O Legaza está com alguma novamente a jogar muito longe do sexto, uma posição de poste alto. E a jogar inteligentemente, não se limita a tirar partido 1 contra 1, mas sempre que há oposição forte ele dá a bola fora, o que não aconteceu no Rosa Mota. E agora ponto cá, ponto lá, marcação alta ao contrário do último jogo. Com o banco do Porto a pedir falta. Mas menos agressivas as defesas, mais espaço para os jogadores interiores jogarem hoje. Houve só 48 horas de recuperação entre os dois jogos. José Rafeiro. Mas a equipa do Ilhabão parece ter tirado conclusões do jogo e a aposta no jogo exterior e a confiança de Laborda aqui mais uma vez. Na tapinha, Laborda a marcar 8 pontos dos 10 da equipa do Ilhabão. É criarem problemas, o contra-ataque do Futebol do Porto a funcionar, aí nesse aspecto a equipa do Ilhabão algo tem ficado a dormir, entre aspas, cada vez que marca 2 pontos, já é o segundo ou terceiro contra-ataque que recebe na resposta. Em primeiros 5 minutos, pelo menos que nos lembremos, 3 contra-ataques com finalização de baixo de cesto, que não abona muito no que se refere à recuperação defensiva. É excelente agora a forma como Thompson assiste Laborda. E falta de Rogério Legaza, é a segunda falta de Legaza. Reação no banco do Porto, Cristiano Miguel. Preocupado, o Alberto Babo foi de imediato, olhou para trás e olhou principalmente para Raul Santos. Vemos aqui a repetição, Legaza a fazer uma falta nitidamente para não deixar que o lançamento pudesse chegar ao cesto. Nos limites da agressividade, nos limites daquilo que é permitido em termos regulamentares, a equipa de arbitragem conceder os 2 lances livres. E algo que a equipa do Ilhabão melhorou, os lances livres. Aliás, foi um dado positivo no último jogo, tinha sido muito mau nos 2 primeiros. Francisco Gradeço a dizer a José Rafeiro, muito mais agressividade na defesa. Agora a falhar o primeiro. 11 Ilhabão, 14 Porto, 6 minutos na primeira parte. Paulo Pinto a jogar com Miller, assistência para Nuno Marçal, perde a posse de bola. José Rafeiro tem feito uma boa defesa sobre o Nuno Marçal, já o tinha feito no outro jogo. E cumpriu exatamente aquilo que Francisco Gradeço disse há 10 segundos atrás. Adaptou-se bem. Deve ter levado o vídeo para casa e estudado os movimentos de Marçal. Ali há um trabalho sem bola e Greyer a queixar-se de um pé. Rui Santos, contra-ataque do Porto. A parar Paulo Pinto, a tentar 2 pontos. Não cai. A defesa de Greyer, a Miller, é excelente. É um duelo que vamos seguir com atenção, porque passa por ali, se calhar, a decisão do jogo. E a solução ofensiva do Ilhabão é sistematicamente a mesma. É 1 contra 1 de Greyer. Se dá para ir até ao fim, vai. Se não dá, há o passe exterior. E agora, atenção, contra-ataque 4 contra 1, vai acabar em afundanço. Não, Ray Thompson a inventar. Claramente pede falta, mas ele claramente inventou. E agora Legaza a converter 2 pontos facílimos para o Porto.
Thompson protesta, não sei se tem razão ou não, mas que ele inventou, lá isso inventou quando era tão fácil, ou aparentemente tão fácil, converter os dois pontos. O banco do E agora Iliabum falta também. técnica a Ray Thompson. Ele deu uma sensação de que o Thompson teve medo da queda e não foi capaz, com a velocidade que estava movido, não foi capaz de controlar o seu corpo de modo a concretizar o cesto. Não me parece que tenha existido qualquer falta, mas se fosse possível ver as imagens. Vamos ver então. Não há falta nenhuma. Ray Thompson desequilibrou-se e Exato. falhou. Para confirmarmos aquilo que tínhamos visto há pouco, a primeira vez, ao vivo. Na realidade, o Ray Thompson tentou fugir do Paulo Pinto e não teve capacidade depois de converter o cesto. 10 pontos já marcados por Rogério Lagaza, dos 18 que o Porto marcou até agora. É compensar no ataque nas dificuldades que tem sentido defensivamente. O Lagaza já tem 10 pontos marcados para o Porto e provavelmente 6 ou 8 para a equipa do Iliabum por aquilo que não defendeu. Mas a equipa do Porto a sair bem no contra-ataque. Miller novamente só. E a converter. Jared Miller é praticamente imparável e agora 1 minuto a parar o jogo a equipa do Iliabum. Cristiano Miguel. Foi Carlos Gouveia, veio aqui perto da mesa e pediu esse minuto de desconto. Aliás, já protestava porque já o tinha pedido há alguns segundos. 12 minutos e 54 para o fim da primeira parte. Vantagem de 9 pontos para a equipa do Futebol Clube do Porto, alicerçada sobretudo, Pinto Lopes, em contra-ataques que não lhe tinham sido permitidos nos outros encontros. Este é mais um exemplo. Aqui está, na realidade a equipa do Futebol do Porto está a sair com muita facilidade, a fazer a transição de contra-ataque com grande facilidade, há pouca atenção no ressalto ofensivo e sobretudo o que está a acontecer também é que a finalização dos ataques dá-nos a sensação de que estão a ser há demasiadas tentativas de lançamentos exteriores por parte do Iliabum, exatamente aqui está. 5 tentativas já de lançamento exterior. Quando não há ressalto e quando a bola não entra, sistematicamente é o Futebol do Porto que entra de posse de bola, garantindo o ressalto defensivo e a partir daí Rui Santos, a bola a chegar facilmente a Rui Santos. Soler não mete pressão no base, não há ressalto ofensivo, não há pressão no primeiro passe e depois a partir daí é difícil de parar o contra-ataque do Porto, como é sabido, que não funcionou, curiosamente, no último dia, por mérito do Iliabum. É uma das grandes armas com que a equipa dispõe para estes jogos que estão tão importantes como está a acontecer hoje aqui. Jogar com inteligência, jogar com concentração e com agressividade. É esta a receita dada pelos treinadores do Iliabum. Claramente perturbado, Thompson a falhar debaixo de cesto e passos agora de Marçal. Marçal teve um momento de hesitação entre lançar e driblar e nesse momento duas violações violou para Marçal. Duas violações para Marçal. Aqui está. Aí está, os dois pés em movimento. Há realmente ali. Embora nós, francamente, em termos de espetáculo, a partir do momento em que não tira vantagem da situação, não havia nenhum defensor neste caso, ficamos com algumas dúvidas se estas faltas serão assim de marcar. E agora espetacular Nuno Marçal, um afundanço na cara de José Rafeiro, que ainda tentou fazer o contra. Nuno Marçal armou aquele braço, eu diria, à americana, exatamente à NBA. Não é muito normal ver-se afundanços daquele estilo. O Futebol Clube do Porto a dominar o jogo, entretanto. É o Futebol Clube do Porto a controlar o jogo, a impor o ritmo, sair como quer do contra-ataque. A equipa do Iliabum a entrar mal, a apostar demasiado no jogo exterior. Aqui está a falta do Soler. Vai entrar Paulo Neves também na equipa do Iliabum e Óscar Ravel. A apostar demasiado quanto a nós no jogo exterior neste jogo. Esta não funcionar, o Futebol do Porto, entretanto, sair muito bem no contra-ataque e com uma equipa equilibrada em campo, com a presença do Lagaza que garante ali ressaltos, quer em termos defensivos, quer ofensivos, e também concretização na área próxima do cesto, é conseguir uma vantagem que se cifra em 11 pontos. Ray Thompson não sai nada satisfeito, Ju. E agora, sem querer, creio ter sido Rogério Lagaza quem converteu mais 2 pontos na tapinha e já leva 12. Se foi para Lagaza este cesto, são já 12 pontos, metade dos pontos do Porto já ganha por 13. 24-11. Está na altura do Iliabum tentar responder. Zé Rafeiro no tiro. Mais uma vez a não cair. Curiosamente, Greyer. E do lado do Porto, Marçal também a falhar um triplo. Ressalto no ataque para Paulo Pinto. Mais um ataque para o Porto. O Porto a dominar o ressalto nas duas tabelas.
Paulo Pinto a lançar e Legaza a falhar ainda. Agora um lance em que o Porto teve 2 pontos à disposição, não conseguiu converter. Contra-ataque de Revuelto e falta de Legaza. Terceira falta. Provavelmente irá para o banco. Terceira falta de Legaza. E gostávamos de rever as imagens. Vai regressar ao jogo. Há falta porque ele intervém com os braços, porque ele tinha ganho a posição, teve medo do choque, protegeu-se com os braços e vai para o banco. A falta a aparecer, mas se ele tem mantido apenas a posição, ele já tinha ganho e poderia ter conquistado ali uma falta ofensiva ao seu adversário. Já está no banco Rogério Legaza, já está em jogo Wayne Engelstad. Saiu o melhor marcador do Porto, Legaza, com metade dos pontos da equipa azul e branca, 12 em 24. E é mas preciso também lembrar 3 faltas. que também já reentrou em jogo Ray Thompson. Foi ter um minuto de descanso. E da calmia, estava extremamente nervoso o jogador do Ilhavo. Revuelto converte o primeiro lance livre. O trio da equipa do Ilhavo, aquilo que temos vindo a designar de núcleo duro, a não funcionar hoje, excetuando Laborda nos minutos iniciais, que quer Greyer, quer Thompson, não estarem no jogo até o momento. O Porto fez um parcial de 10-0, só agora é que a equipa do Ilhavo conseguiu converter 2 pontos. A equipa do Ilhavo naturalmente a ressentir-se disso. E agora o passe arriscadíssimo de Rui Santos. E Rui Santos agora e Alberto Baba pediram desconto de tempo outra vez em cima, quase da margem de desconto de tempo obrigatório. Vamos ver se ele mantém ou se anula esse desconto de tempo. Paulo Neves. Um airball e ele tenta anular o desconto de tempo. Já estava, agora já estava, a mesa disse que já tinha, aliás, dado a indicação e, portanto, desconto de tempo atribuído ao Futebol Clube do Porto. 30 segundos do desconto de tempo obrigatório, Alberto Babo já não foi a tempo de emendar a decisão de pedir o desconto de tempo, não conseguiu anular a tempo e ainda assim 11 pontos a maior para o Porto, vantagem da equipa portista larga e para já Pinto Lopes domínio em quase todos os aspectos do jogo. Sim, o Porto vai entrar muito bem no jogo, de uma forma diferente do que ele fez na sexta-feira, nos minutos iniciais. Dá-me a sensação de que na sexta-feira havia um clima de euforia à volta da equipa, que dava a sensação de que bastaria estar presente para averbar os pontos em disputa, ou melhor, neste caso a vitória em disputa. Isso não vai acontecer porque a equipa do Ilhavo encarou o jogo de outra forma rigorosa, de uma forma em que... Atenção a esta diferença, 11 ressaltos a maior para a equipa de Porto. Aquilo que tínhamos há pouco a dizer é que o Greyer e o Thompson não estão a aparecer no jogo, não estão a garantir o ressalto como lhe competiria. Miller e Legaza têm feito tudo o que querem dentro do campo, quer na tabela defensiva, quer na ofensiva. E Alberto Baba a pedir esta paragem no jogo, a dizer para o Porto gastar mais o tempo de ataque para não serem tão precipitados e já agora, porque não, dar uma dosezinha suplementar nessa agressividade na defesa. Está o Porto com 11 pontos de avanço, naturalmente porque tem as coisas facilitadas, mas há ali uma falta. Falta de Miller, é inacreditável, porque creio haver falta, só pode ser do Stephen Greyer. O Jared Miller conquista a posse de bola, vamos rever, aqui está, tem a posse de bola e é neste momento que é assinalada a falta, o que é absolutamente inacreditável. E agora o árbitro a pedir aos jogadores do Porto para sentarem no banco e não no chão, junto ao banco. E Paulo Pinto a defender Thompson, a anular Thompson, poderemos dizer mesmo. Ali as trocas defensivas agora. Thompson tenta o triplo, a não cair, Rui Santos no salto defensivo. E o Ilhavo tem que encontrar outras soluções, porque hoje não é dia de sair o lançamento exterior, sobretudo porque a equipa está a trabalhar pouco para o conseguir, para criar as condições para que ele surja. Abandonou as penetrações e as assistências exteriores e limita-se a chegar ao ataque e lançar 3 pontos. Paulo Pinto vai tentar o triplo, a não cair, ainda ressalta no ataque para Nuno Marçal, tenta salvar a posse de bola e consegue, porque foi o árbitro, um árbitro dá a posse de bola ao Porto e o outro árbitro dá a posse de bola ao Ilhavo, sendo que o árbitro que dá a posse de bola ao Porto é aquele que está de frente para o lance e o que está do outro lado. Pareceu-nos ser do Futebol Clube do Porto. Creio ter sido o Adriano Laborda quem tocou na bola. Vamos rever. Aqui está. Não havia nenhum jogador do Futebol Clube do Porto ali. A bola creio ter tocado na mão de Adriano Laborda. Tocou nas mãos, foi à tabela, portanto o último a tocar foi a equipa do Ilhavo e naturalmente que aqui é claro também em termos de turnovers, embora o Porto com mais 2, o que mesmo assim
consegue fazer com que o coeficiente de eficácia ofensiva esteja próximo da unidade, enquanto que o seu adversário, esse está a níveis próximos do primeiro jogo, onde entrou muito mal. 9 minutos e meio para o intervalo, o Porto ganha por 11. Há muito tempo que o marcador está parado nos 13 para o Iliabum, 24 para o Futebol Clube do Porto. Estamos nesta altura a assistir alguma de animação que se vai vivendo dentro do retângulo de jogo, enquanto as equipas estão no desconto obrigatório de 100 segundos, 1 minuto e 40. E enquanto Carlos Gouveia vai explicando aos jogadores como é que pretende que a equipa jogue. E é no jogo exterior que Carlos Gouveia e Francisco Gradeço querem continuar a apostar. Pois, só que está a faltar agressividade ofensiva no Iliabum, praticamente não há 1 contra 1, a equipa do Porto a controlar sistematicamente as linhas de passe, e como a agressividade ofensiva não tem sido uma nota importante na equipa do Iliabum, o Futebol Porto consegue recuperar sobre os lançadores, o que não aconteceu no último dia, em que a equipa sistematicamente do Iliabum jogava para dentro, e muito bem, sobretudo quando depois de entrar o Paulo Neves, através de penetrações, sobretudo deste jogador, e depois colocava a bola fora, e aí os jogadores que ajudavam dentro do Futebol do Porto já não conseguiam reagir, não conseguiam recuperar aquele espaço todo que tinham para percorrer. Posse de bola agora para a equipa de Porto, foi Ray Thompson quem perdeu esta posse de bola. Está hoje num jogo claramente desastrado até o momento, inclusive já viu uma falta técnica por se irritar com o árbitro. Vemos aqui a repetição do lance. O último a tocar na bola é Thompson. Ataque do Porto. O Thompson fez um segundo jogo já de fraca qualidade, e hoje também o jogo seguinte, portanto o segundo jogo desta semana, também não está ao seu melhor nível. É talvez um jogador que acusa mais o esforço de 2 dias apenas entre cada encontro. Mais uma posse de bola para o Porto. Thompson a carregar no ressalto ofensivo, quase tinha a bola ganha, mas deixou a fugir. Agora foi muito bom o esforço de Thompson, mas depois ao cair deixou a bola escapar-se pela linha final. E o Porto com possibilidade de aumentar ainda mais a vantagem, que é de 13 pontos, menos de 9 minutos para o intervalo. É revuelta agora que pede Miller. Rui Santos já estava a pedir a bola há muito tempo para eventualmente lançar, chegou tarde a bola. Marçal agora. Tinha tempo para tentar o triplo. Marçal tinha Rui Santos por perto. Tentou outra solução, perdeu para Thompson, contra-ataque Thompson, até ao fim agora, a converter com falta. E não sei se é a terceira falta de Jared Miller ou a primeira de Ingolstadt. Vamos ver. É a primeira falta de Paulo Pinto. Paulo Pinto. 2 pontos com falta. Pode reduzir para 10 a desvantagem. Foi de Paulo Pinto a falta? Foi assinalada a Paulo Pinto. Nas imagens dá a ideia que quem intervém na jogada é exatamente o Miller. 10 pontos a maior para o Porto. Falta de Óscar Revuelto na luta com Jared Miller. O Futebol do Porto a circular a bola hoje com muito mais facilidade, as linhas de passe mais fáceis para o Porto, mas também mais trabalho ofensivo por parte da equipa portista. Vai regressar David Soler. Se liberta melhor e que abre essas linhas de passe, e depois tem dentro, fixa dentro o Miller, que está sistematicamente a ganhar vantagem sobre o seu opositor. E agora a equipa do Porto a descobrir ali, a trabalhar muito para conseguir alcançar este cesto fácil, mas a descobrir então ali Rui Santos, Paulo Pinto, depois de um bloqueio que libertou Paulo Pinto para o afundanço, e o Porto ganha por 12, a 8 minutos do intervalo. Mas a atitude da equipa do Iliabum, que não tem tido, como o resultado está um pouco desequilibrado, a equipa em termos mentais também baixou um pouco em termos de agressividade defensiva. Laborda agora a forçar o lançamento, estava com 3 jogadores do Porto por perto, e Alberto Baba a dar indicações de Cristiano Miguel para o Porto jogar o ataque com tempo. Exatamente, já há pouco Ingolstadt cumpriu aquilo que tinha sido pedido por Alberto Baba, e parece que Nuno Marçal também iniciou o ataque a cumprir exatamente isso. Agora a tentar o triplo, Marçal a não cair, Miller a tentar ganhar o salto no ataque, conseguiu, parecia que ia converter 2 pontos, a bola caprichosamente a não entrar. Mas continua o Miller e o Paulo Pinto a garantirem os ressaltos nas 2 tabelas. A equipa do Iliabum sistematicamente a permitir o segundo lançamento ao Futebol do Porto. Thompson a não conseguir lançar. E pede falta, Carlos Gouveia e Francisco Gradeço pedem falta.
Agora os árbitros, desconto de tempo pedido pela equipa do Iliabum, creio. Os árbitros a conseguirem ter a contestação dos dois lados. Um pedia falta, o outro pedia a posse de bola. A paragem é atribuída ao Iliabum. Mas é normal também, Pito Lopes, que neste jogo que é decisivo, ou pode ser decisivo, ser mais difícil o trabalho da dupla de arbitragem, como é óbvio. É um facto, mas há aqui um aspecto que já no último jogo foi evidente. A única pessoa que pode estar em pé nos bancos é um dos treinadores. Portanto, o treinador ou o treinador adjunto. Não, as imagens não são concludentes, não vimos metade dos jogadores, mas dizíamos nós que apenas um jogador, um treinador pode estar em pé, inclusive a dar instruções para dentro do campo, e nunca pode acontecer que estejam dois jogadores, dois treinadores a fazê-lo, e muito menos um treinador e um responsável pela estatística, que é o caso do Carlos Gouveia. Vemos aqui o sexto em que o Porto conseguiu libertar Paulo Pinto. Aliás, Steven Greyer ficou no bloqueio, mas muito antes, depois esqueceu-se de defender. O Carlos Gouveia tem que ter atenção a esse aspecto, porque pode acontecer que seja abordada uma falta técnica se a equipa de arbitragem sentir que ele está a intervir no jogo, quando se sabe que ele é o responsável apenas pela estatística, pelo menos em tempo oficiais. Vamos passar a ver o 1 contra 1 por parte da equipa do Iliabum. Foi o pedido feito por Carlos Gouveia. Greyer, falta de Wayne Engelstad. Já está cumprida a equipa do Iliabum. Sétima falta da equipa do Porto, 7 minutos ainda para jogar. O Iliabum cometeu até agora apenas 5 faltas. Thompson. Soler agora a libertar Laborda. A não conseguir lançar em condições com Miller na frente, pedia falta a Laborda. Miller a arriscar ali a falta. Ele que já tem 2. Laborda a jogar dentro com o Miller, jogar 1 contra 1, exatamente na perspectiva de forçar a falta do Miller. 10 pontos para Jared Miller. Aqui revemos o lance ainda entre Greyer e Wayne Engelstad. A falta assinalada nesta altura a Engelstad. O Porto a ganhar por 14. Maior vantagem de jogo até agora. 6 minutos para o intervalo. 30 Porto, 16 Iliabum. Quase a dobrar a marcação do Iliabum, a equipa do Porto. Laborda. Bem, agora com falta de Rui Santos. E a partir deste momento a equipa do Iliabum vai sempre para lance livre, porque o Porto acaba de atingir a 8ª falta. Mas está a faltar a este Iliabum aquilo que foi um dos aspectos importantes no último dia. Aqui está a penetração, e agora normalmente esta bola iria para fora, para o lançamento exterior, e isto não está a acontecer hoje. Estão a forçar demasiado, tal como aconteceu no primeiro jogo, a forçar demasiado o jogo na área próxima do cesto. Aí a equipa do Porto é insuperável no que se refere à defesa na área próxima do cesto. Onde tem algumas dificuldades é quando tem que ajudar dentro e tem que reagir novamente para a periferia. 18 Iliabum, 30 Porto, ainda 12 a maior para a equipa azul e branca, que no caso de ganhar hoje se sagra campeã nacional de basquetebol. O Iliabum tenta forçar a negra. O 5º jogo seria na quarta-feira, a partir das 8 da noite, no pavilhão Rosa Mota, regressando portanto a casa do Porto. Paulo Pinto ainda a conseguir conquistar a posse de bola. 7 segundos para lançar apenas. Paulo Pinto com falta de Adriano Laborda. Paulo Pinto ali no limiar de fazer passos. Foi isso que foi pedido, aliás, pelo Laborda. Sim, sim. Não sei se terá mesmo feito. Também ficamos com essa ideia. Ali no limiar. E depois a falta de Laborda a acontecer. Jared Miller vai para o lançamento. É praticamente infalível dali. Ele que, quando está em boa forma, daquela zona, faz aquele drible forte, protege a bola com o corpo e ganha sempre posição para lançar. O Miller não pode ser defendido apenas por um jogador. Aliás, no último jogo isso aconteceu. Ajudou muito bem a defesa do Iliabum, a ajudar muito bem dentro sobre o Miller. E hoje o Iliabum está numa fase em que está irreconhecível, quer em termos defensivos, quer ofensivos, a facilitar muito a tarefa do Porto, que está a fazer uma boa exibição ao nível daquelas que tiveram a oportunidade de ver no primeiro e no segundo jogo. Segunda falta de Rebelo. Cinco minutos e 20 para o intervalo. O Porto pode aumentar a vantagem se converter os 2 lances livres para 16. Marçal, que só marcou 2 pontos até agora no jogo, a falhar o primeiro lance livre. E há uma troca na situação, no sistema defensivo.
será Revuelto que vai passar a marcar agora Miller. O Revuelto estava a marcá-lo já, mas a marcá-lo, entre aspas, porque o Miller tem tido todas as facilidades que o Revuelto não consegue minimamente colocar problemas. 15 a maior para o Porto, 33-18, vantagem dos portistas sobre o Iliabo. Poderá ser, exatamente, poderá ter Steven Greyer. É possível que haja uma troca. Exatamente. Poderá ter falhado ali a contagem de um dos dedos de Francisco Gradense. Deve ser uma troca. O Revuelto deve marcar outro jogador, exatamente a marcar Revuelto o Marçal. Exatamente. E portanto Miller passará o Greyer, Steven Greyer. É o Greyer a defender o Miller. Rui Santos agora a forçar a assistência. Ele parou o drible prematuramente, pensando que Soler lhe ia dar margem para lançar, não deu. E agora sai o triplo de Greyer, a não cair. E ressalto defensivo para o Engelstad. Vai ser novo afundanço de Nuno Marçal. Este jogador está em grande forma. Nuno Marçal é o rei dos afundanços. Há pouco fez um afundanço espetacular, mais espetacular que este, porque tinha José Rafeiro a tentar fazer-lhe oposição. Agora foi 1 contra 0, a assistência de Wayne Engelstad, que está a repetição, e Nuno Marçal a fazer ali a chamada para o afundanço bem atrás e a conseguir converter. E agora houve-se campeões no pavilhão. Laborda, na resposta da equipa do Iliabo, segundo triplo de Laborda no jogo, 21-35. 14 de vantagem para o Porto. Continua a insistência no jogo exterior, agora melhor, após um bom trabalho coletivo da equipa, mas o Greyer e o Thompson não ajudarem a equipa hoje, a equipa a ressentir-se desse aspecto. Miller, por seu turno, a fazer gato-sapato daquela defesa. Espetacular, Jared Miller entre 3 jogadores do Iliabo, a fazer 2 pontos, a sofrer falta e vai para a linha de lance livre. Tinha só à sua volta 3 ou 4 jogadores, ficamos na dúvida. Aqui está, 1, 2 e 3, 4 jogadores. 1 contra 4, converte e pode fazer uma jogada de 3 pontos na resposta à Laborda, mostrando que 3 pontos podem fazer não só para lá dos 6,25 m, falhou, mas conquistou o salto de ataque, o que terá sido se calhar ainda mais valioso. É uma diferença muito grande, já 16 pontos, 3,45 para jogar. A equipa do Iliabo, se quiser disputar este jogo, vai ter que reduzir esta diferença até ao intervalo, porque 16 pontos é realmente algo de substancial e que o Futebol Clube Porto caber-lhe gerir depois no segundo tempo aquilo que em basquetebol, não sendo definitivo, era algo de substancial. Aqui vemos a falta sobre Paulo Pinto, foi a terceira de Revuelto, não foi muito perceptível. Cristiano Miguel, nova rotação. É o próprio Revuelto, um deles. Revuelto sai, David Soler também. José Rafeiro regressa ao jogo juntamente com Paulo Neves. Paulo Pinto mete o primeiro lance livre, falha o segundo. O Porto a falhar 3 lances livres já. 38-21, 17 a maior para a equipa de Porto. 3 minutos e meio para o intervalo. Jogo 4 da final de play-off em Ilhavo. Vantagem para já de 2-1 para o Futebol Clube Porto. Se ganhar hoje é campeão. Steven Greyer a perder a posse de bola. E depois excelente interseção. E é cometer uma falta clara do Steven Greyer sobre o Engelstad. Foi isso que o Alberto Lato pediu. 2 pontos e falta. Steven Greyer com falta de Paulo Pinto. É a segunda falta de Paulo Pinto. Steven Greyer a conseguir converter e vai também ele para a linha de lance livre, tentar fazer uma jogada de 3 pontos. A equipa do Iliabo a aproveitar bem este lapso em termos de arbitragem que não terá visto. Também entre 3 jogadores de Porto, quase como Miller há pouco. É onde surge esta possibilidade de redução da vantagem do Futebol Clube Porto, com 15 pontos de diferença neste momento, e o Greyer com a possibilidade de reduzir para 14. Aqui está. 5 pontos de Steven Greyer, abaixo da média, abaixo daquilo que lhe foi permitido no último jogo. Paulo Pinto a aproveitar o bloqueio de Engelstad e agora a alimentar o americano do Porto. Rui Santos a pedir a bola a Jared Miller, a forçar o lançamento e a falhar. Já não estaria em grandes condições para lançar. Paragem e Rui no Santos jogo. a fazer falta. E paragem no jogo pedida por Alberto Lato. Falta de Rui Santos, impedindo o contra-ataque da equipa do Iliabo, com uma falta cirúrgica ali, claramente no sentido de evitar que seja feita a transição. Aqui está. Falta de Rui Santos a parar Paulo Neves, que vai para a linha de lance livre. Na tentativa de manter uma distância que se cifra em 14 pontos, com 2,50 para jogar. E, entretanto, a equipa do Iliabo que vai ter
que aproveitar bem este desconto de tempo. Iliabum tem uma percentagem em termos de lançamento de 28%, o que não é mau, é péssimo. Menos de 30% em termos absolutos e só mesmo nos lances livres é que está bem, 8 em 9. O Porto já falhou 3, 2 em 9. E o jogo exterior hoje, ambas as equipas a não surgir, só o Porto com 4 lançamentos tentados, nenhum convertido, 9 com 2, mais grave ainda por parte da equipa do Iliabum, que me pareceu ter ficado extasiada com os resultados de ontem, com os 40% praticamente atingidos da linha para lá da linha dos 2,25 m, e hoje começou o jogo sistematicamente a tentar lançar para lá dessa linha. E vimos agora apenas uma das duas tentativas convertidas, ambas por Laborda. Pois, o que acontece é que ontem as situações surgiam, os lançamentos, ontem exatamente, as situações surgiam, os lançamentos aconteciam, mas sempre com o adversário direto do jogador que lançava 3, 4 metros. Hoje isso não está a acontecer porque a equipa não está a trabalhar para isso. Paulo Neves, na linha de lance livre, tenta converter os primeiros pontos na conta pessoal, podendo colocar o Iliabum mais perto do Futebol Clube do Porto. Para já consegue, 25-38, 13 ainda de vantagem para o Porto. Rui Santos está no banco, Nuno Perdigão está em jogo. Perdigão, que só hoje não foi titular no Futebol Clube do Porto em termos de final de play-off. Mas diga-se que os jogadores do Porto estavam visivelmente aborrecidos, queixando-se de sucessivas faltas, quando, mesmo convertendo os 2 pontos, são sempre tocados no braço por jogadores do Iliabum, e era isto que se queixavam ao próprio treinador Alberto Bato. Miller tenta o triplo, não converte, ainda está de um voo por cima dos adversários, e Miller depois a marcar 2 pontos. Jared Miller, 16 pontos, melhor marcador do jogo, e que grande voo de Wayne Engelstad sobre os adversários a conquistar o ressalto e ataque. E o excelente cesto também do Miller, que consegue sem falta ofensiva converter os cestos, não era nada fácil. Paulo Neves agora a furar. Aqui está, esta foi a solução encontrada no último dia. Zé Rafeiro, sobrou para ele a defesa de Perdigão. E depois excelente interseção de Jared Miller. E vai sair como havia de ser. Mais um afundanço. Nuno Marçal, 42 Porto, 26 Iliabum, 16 outra vez de vantagem para o Futebol Clube do Porto. Nuno Marçal marcou 3 cestos, 3 afundanços. Deixa-me realçar aqui o trabalho do Jared Miller, que efetivamente é o jogador que está a encher o campo hoje aqui nestes primeiros 20 minutos, quer ofensiva, quer defensivamente. Jared Miller está em todo lado a converter, a ganhar ressaltos, a roubar bolas. É realmente um espetáculo dentro do próprio espetáculo. Falta número 1 para Nuno Marçal. E mais faltas assinaladas hoje do que no último jogo. 9 para o lado da equipa do Iliabum, 11 para os jogadores do Futebol Clube do Porto. Thompson a converter. Ele é um dos bons lançadores livres desta equipa do Iliabum. Em termos médios é o melhor. 15 de vantagem para o Porto. Agora 14. Thompson 100% da linha de lance livre. Aliás, ele marcou 5 pontos na linha de lance livre e converteu apenas 2 em lançamentos de campo. Tem um total de 7. Porto a ganhar por 14. 1 minuto e meio para o intervalo. E agora ali uma falta. Uma falta claríssima de Steven Greyer. Uma gravata ao jogador do Porto. Passou em claro. Está os tais limites de agressividade. É agora mais pressão na transição de defesa-ataque do Iliabum, por parte do Marçal e do Perdigão. Aqui está. Este foi o sistema que resultou na sexta-feira, mas hoje não está. E aí está Carlos Gouveia, o técnico de estatísticas da equipa do Iliabum, e um triplo do Paulo Neves, mas dizia eu, Carlos Gouveia, a discutir com o árbitro quando tem que estar sentado, porque é o técnico de estatísticas, oficialmente. 31-42. Mas está permanentemente de pé, gesticulando e explicando ao árbitro o ponto de vista. Jared Miller vai tentar o triplo. Engelstad a não cair. Ainda ressalta no ataque para Jared Miller. Fantástico jogo de Jared Miller. E agora o Banco do Porto a pedir calma porque faltam 28 segundos. O Porto tem 24 para lançar. Quer isto dizer que há ali uma diferença de 3-4 segundos. 11 pontos que o Futebol Clube Porto conseguir converter, poderá passar para 13 ou 14 pontos. E do lado do Porto também, vários jogadores de pé. Rui Santos, Fernando Sá também têm que estar sentados. Aí vamos ver qual é a solução encontrada pelo Perdigão. É o lançamento, a não cair. Parecemos ter havido falta ali. Ainda tempo para Thompson lançar. É Paulo Neves. Acabou o jogo.
Foi um ataque muito mal acabado pela equipa do Iliabum, que tinha tempo mais do que suficiente para armar um lançamento. 31-42, resultado ao intervalo, vantagem da equipa do Futebol Clube do Porto por 11. Mesmo assim, tudo em aberto para a segunda parte deste Iliabum Porto. Até já, voltamos de a pouco para acompanhar tudo sobre este jogo. A jogada 8 para Ray Thompson, um magnífico jogador que aqui tenta em penetração para o cesto resolver o problema do ataque da sua equipa. Num jogo que saiu menos bem à equipa, Ray Thompson a dar o seu melhor. O passe e corte, o lançamento ao cesto e depois a presença de Jarrett Miller, um jogador com um faro muito especial pelo ressalto ofensivo. A agarrar, a subir e a marcar. É o contra-ataque da equipa portista, não conta este cesto de Nuno Marçal, mas é um espetacular afundanço deste jovem jogador. A jogada 5 mais uma vez para o ataque do Porto. Rui Santos a trabalhar com a sua equipa e a abrir para uma distância enorme, lançando praticamente a 10 metros do cesto com uma pontaria notável. Vejam só a distância a que está Rui Santos e a forma perfeita como a bola sai para o cesto. Nuno Perdigão, um base que tem feito uma carreira também sensacional no play-off deste ano, aqui a aguentar muito bem fisicamente e a serviço da tabela para marcar. Repetição de bola em jogo, Raul Santos a lançar e sob o apito final da primeira parte, Nuno Marçal num toque precioso para o cesto. Ray Thompson, mais uma vez um grande slalom, a fazer ali um drible de inversão e a ir até ao fim para conseguir marcar com a sua mão esquerda. Belíssimo controle corporal e grande técnica deste jogador. E esta é a melhor jogada da primeira semana do play-off. Pertence a Nuno Marçal a ganhar a linha de fundo, a subir para o cesto e a afundar com toda a autoridade. É a jogada número 1 do programa da Liga de Clubes de Basquetebol. Voltamos para a semana. Boa tarde. Ao intervalo é de 31-42, favorável à equipa portista. É verdade, e depois de ter tido a ocasião de rever os melhores momentos da primeira semana, dos 3 primeiros encontros deste play-off final da Liga Portuguesa de Basquetebol Profissional, transportamos de novo então até a Ilha para assistir à segunda parte, que promete ser igualmente de grande espetáculo deste Iliabum Porto, com os tais 11 pontos de vantagem da equipa portista no final da primeira parte. Jorge Araújo, porquê é que o Porto está tão forte neste quarto jogo aqui em Ilha? Quais são os pontos principais da vantagem do Porto? O Porto está neste momento, e em relação a esta primeira parte, a dar a demonstração mais cabal de como é importante a conjugação entre as individualidades e o coletivo. O coletivo, pela forma como tem defendido, não tem deixado espaços nenhuns à equipa do Iliabum para poder penetrar a bola aos jogadores, e duas individualidades marcantes no decurso de toda a primeira parte. Rui Santos, que em minha opinião, com 8 assistências, exerceu aqui uma verdadeira lição de como se deve passar a bola e conduzir uma equipa, e Jarrett Miller, com 9 ressaltos, demonstra que não é preciso, por vezes, uma grande estatura para se ter uma grande capacidade de ressalto e principalmente constituir a solução do jogo interior. Por outro lado, João Jaime Moutinho, o que é que está a faltar à equipa do Iliabum? Em que é que tem falhado a equipa da casa para estar a 11 pontos agora do Porto? Eu diria que neste momento falta muita coisa ao Iliabum. Não tem nada a ver com o jogo de sexta-feira. É uma equipa que não está a defender bem, não conseguiu parar os jogadores do Futebol Clube do Porto, nem individualmente, nem no coletivo. Não procura, em termos ofensivos, atacar no coletivo, está a individualizar demasiado e penso que não está a participar também no ressalto ofensivo, o que está a criar aqui o Futebol Clube do Porto, e muito bem, está a interpretar muito bem aquilo que sabe fazer e gosta, que é a transição ofensiva. Eu gostaria de referir também que, apesar de não estar bem, julgo que terá que melhorar nesta segunda parte. Gostaria de referir o Rui Santos e Jarrett Miller, que sem dúvida o Rui Santos está hoje a ser superior aos dois bases do Iliabum, o que não aconteceu no último jogo. O Rui Santos está a pautar o jogo da forma como quer, da forma que sabe, e realmente assim vai ser muito difícil ao Iliabum. Terá que modificar a atitude defensiva, porque normalmente é assim, quem não defende bem sujeita-se a perder o jogo.
Primeira abordagem então, dados lançados para a segunda parte deste Iliabon Porto, a tal vantagem de 11 pontos. Ficou também já com uma primeira apreciação de alguns dados estatísticos para continuar essa análise, para o guiar nesta segunda parte. O Iliabon Porto fica então com o Luís Cerqueira, com o Pinto Lopes. E também com o Cristiano Miguel, a quem sugiro então, desde já, Vamos ouvir Alberto Babo. Boa tarde, Alberto Babo. Ainda não tínhamos a oportunidade de conversar, mas pelo resultado, presumo, obviamente, que esteja satisfeito com os seus jogadores. Olha, estou satisfeito pelo comportamento que tivemos nesta primeira parte, foi extraordinária. Defenderam muito bem, ganharam muitos ressaltos e temos esta vantagem, mas é uma vantagem a ver se vamos aguentar, porque do outro lado também é uma equipa com valor, mas se a malta continuar a defender da mesma maneira, com a mesma determinação, com o mesmo querer, com muita garra, podemos aguentar este resultado. É isso que está a acontecer, que não aconteceu ontem. Olha, não há dois jogos iguais, este estamos a defender melhor. Obrigado, Alberto Babo. Então é na defesa que está o segredo para já para o Porto estar na frente. Vamos daqui a pouco tentar ouvir Carlos Gouveia. Há uma enorme diferença então, quer em termos totais de lançamento, já tivemos a oportunidade de ver essa mesma estatística, quer também, e aí é um aspecto fundamental, em termos de ressaltos. O Porto ganhou mais 20 ressaltos do que o Iliabon Pinto. Bom, para já não é possível ainda ouvirmos o Pinto Lopes, estamos precisamente a ver 29-8, o Porto a ganhar mais 19 ressaltos exatamente do que a equipa do Iliabon. Não sei se o Cristiano Miguel vai poder desde já ouvir alguém do lado do Iliabon. Para já, Carlos Gouveia vai falando com Laborda. Também Francisco agradeço a conversar com Steven Greyer. Para já, para estes momentos ainda não. Vou tentar agora falar com Francisco Agradeço. Peço que chegue um pouco mais aqui. O que é que está a faltar à equipa do Iliabon? Olha, aquilo que estivemos muito bem no último jogo, equilibrámos no último jogo a luta dos ressaltos, não estamos a conseguir no jogo de hoje, parámos o contra-ataque do Porto, não estamos a conseguir e, portanto, a nossa eficácia defensiva não está a ser aquilo que desejaríamos e, portanto, também estamos perturbados e não encontramos a melhor solução no ataque. Sim, senhor. Francisco, agradeço que amavelmente se veio falar connosco numa altura em que há o grito de união por parte da equipa do Iliabon. Vai então começar a segunda parte com Nuno Perdigão no 5 do Futebol Clube do Porto. O Porto a terminar a segunda parte tal como começou a primeira, com Nuno Perdigão a base e Luís Santos no banco. O próprio treinador do Iliabon, Francisco Agradeço, esteve a olhar enquanto conversava comigo, esteve a olhar para o 5 do Porto para ver se Rui Santos iria ou não entrar, e era ele que procurava. Primeira posse de bola da segunda parte para a equipa do Iliabon, perde por 11. Se marcar este sexto, ou se marcar neste ataque, baixa para lá dos 10 pontos, algo que não acontecia há muito tempo. E um triplo espetacular, Paulo Neves a abrir a segunda parte de uma forma estupenda, com um triplo de muito longe, e a equipa do Iliabon a reduzir para 8, a diferença já chegou a ser 16, está a metade. Len Engelstad, Paulo Pinto, Nuno Perdigão agora aí. Paulo Pinto tenta o lançamento de 2, não cai. Engelstad ressalta no ataque e também a falhar. Jared Miller ainda a tentar e a conseguir ganhar. Tira uma falta lá à borda. É a segunda falta de Adriano Laborda. Paulo. A equipa do Porto a converter um lance livre por Jared Miller, já lá vão 19 pontos. Os nervos instalados no banco do Porto, alguns jogadores até fora do banco tentando incentivar os colegas. Alberto Babo a pedir a Nuno Perdigão para não dar grandes espaços de manobra a Paulo Neves, o base da equipa do Iliabon. Aí está, Perdigão com uma defesa sufocante sobre Paulo Neves. Indicação de Alberto Babo. Steven Greyer, salto no ataque, Thompson a falhar, ainda a terceira tentativa e outra vez a falhar. É quase escandalosa a forma como Thompson falha 2 lançamentos. É um facto, é a equipa do Iliabon a entrar da melhor maneira com um cesto de Paulo Neves que obrigou Alberto Babo a levar as mãos à cabeça, porque sentiu que aquele cesto poderia ser importante na forma como o jogo pode correr nesta segunda parte.
porque há um grande entusiasmo. A equipa do Ilhavo entrou de forma diferente e 10 pontos de diferença entre os dois conjuntos quer dizer que nada ainda está decidido. Thompson a falhar outra vez na área próxima de Cesto. Agora a reclamar falta e ficam dúvidas se não terá havido falta. Dá-nos a sensação que Thompson, tal qual como aconteceu no domingo, e não nos cansamos de referir este aspecto, falta-lhe mais alguma impulsão para conseguir pôr a bola no cesto. Ele fica sempre com os pés muito próximos do chão e daí as grandes dificuldades que ele está a sentir. Paulo Pinto ainda a ganhar a posse de bola, a lançar, a falhar e finalmente a cair. 2 pontos para Paulo Pinto, 46-34, 12 de vantagem para o Porto. E cá está Nuno Perdigão com uma viagem alucinante a tentar não dar espaço de manobra. Vemos ainda o lance de há pouco. Ficam as dúvidas da ideia que afinal que não houve toque no braço. Eventualmente poderá ter havido alguma carga nas costas de Thompson. O que há é uma grande pressão defensiva dos dois conjuntos e há neste momento o assumir de responsabilidades por ambos os conjuntos. O Futebol do Porto, que sente que está perto de conquistar o título, a equipa do Ilhavo que tem 10, 20 minutos para conseguir contrariar estes propósitos esportistas. Steven Greyer, 1 contra 1, a perder a posse de bola, a dar a bola a cheirar ao adversário. É individualizar a ação. Greyer tem sido um dos grandes culpados da menor produção hoje aqui do Ilhavo. E agora grande assistência do Nuno Perdigão para Gerard Miller. Ele dava a ideia que estava encurralado, mas não perdeu noção de onde estava Miller. E já lá vão 22 pontos de Gerard Miller. E cá está Alberto Baba a pedir a Nuno Perdigão para não dar espaço de manobra, para não deixar raciocinar Paulo Neves. Revemos o lance de há pouco, grande assistência de Perdigão. E esta da defesa de Perdigão a Paulo Neves, o Alberto Babo a tirar as devidas ilações do último jogo, em que Paulo Neves foi talvez a surpresa nos últimos minutos. Triplo, Steven Greyer a conseguir de 3 pontos, primeiro triplo de Greyer, 8 pontos no jogo, 37-48. Greyer a aparecer finalmente na segunda parte. Vai regressar Oscar Revuel. Nuno Perdigão agora com falta de Adriano Laborda. É a terceira. É claro esta falta, o agarrar de Miller, que é agarrado quando tentava ganhar a posição. Minuto de desconto pedido, creio que pelo Ilhavo. Fiquei com essa ideia, vou tentar confirmar. Porto a ganhar por 11. Confirmo que é pedido tempo do Ilhavo. 4 minutos praticamente da segunda parte. Pinto Lopes mantém-se a vantagem do intervalo, 11 pontos. Mantém-se a vantagem. Parte, com alguns lances bonitos. Mantém-se a vantagem, mas a atitude não é a mesma do Ilhavo. Essa não se mantém. A equipa do Futebol Porto continua a jogar bem, mas a equipa do Ilhavo vem com outra disposição e dá a sensação que ainda não entregou o jogo, e é bom que isso não tivesse acontecido, porque há muito tempo para jogar e estão 10 pontos praticamente de diferença. Portanto, está aqui nos limites daquilo que é uma diferença considerada possível de recuperação, pelo menos em termos teóricos no basquetebol, pelo menos em termos psicológicos. Os 10 pontos é uma tabela que de alguma forma funciona para os jogadores e para a assistência mesmo. De qualquer maneira, o público do Efeito Ilhavo, esse é que parece não estar muito convencido. Não estamos a ver aqui a aplaudir a equipa como ela se calhar justificaria nesta altura. Pinto Lopes na sexta-feira. Pinto Lopes, quem estava a marcar o Miller? Seria Adriano Laborda. Era o Laborda. Exatamente. Deixa de ser, é Oscar Revuel, de indicação do banco do Ilhavo. Miller a lançar e a converter, seja com Laborda, seja com Revuel, seja com Greyer. Gerard Miller em tarde inspirada é praticamente imparável. 50-37, Miller já leva 24 pontos. Miller leva 24 pontos, mas Miller sobretudo tem estado excepcional, também ao nível do ressalto, e depois a assistir ainda algumas vezes, ainda tem tempo para assistir e sobretudo tem um peso nesta equipa determinante, porque é um jogador que encontra sempre as melhores soluções em cada momento. Nuno Perdigão a passar a linha de meio campo. Com Alberto Babo a pedir para ele gastar o tempo de ataque. Miller a ganhar posição e grande contra de Ray Thompson. Pediam 2 pontos os homens do Porto e Miller está lesionado. Sai o olho esquerdo. E o Porto recupera a bola. Afinal, Gerard Miller já está bem e o árbitro manda parar o jogo para que Gerard Miller seja assistido.
Miller pediu para ser assistido, o árbitro não parou o jogo no contra-ataque do Iliabo. Miller estava ok e o árbitro parou o jogo num ataque direto de 1 contra 0. No mínimo, alguma falta de senso do árbitro. Ele efetivamente tinha feito o sinal ao arco no sentido de parar o jogo. Mas já então, tinha sido há uns momentos antes. Aqui o árbitro deixa seguir o lance aqui. Há uma tomada de posse de bola por parte do Porto. O Jared Miller anula um pouco a paragem porque fica... Eu penso que a solução talvez mais correta seria o facto de, se o Miller, quando recebe a bola, parasse a bola e estivesse em dificuldades físicas, naturalmente que a paragem se justificava. Assim, não compreendemos desta feita a intervenção da António Pimentel. Perdigão, agora um passo arriscado para Ingolstadt. Miller prepara-se para outro lançamento, falha, tenta ganhar o ressalto no ataque, agora estava entre 4 jogadores. Precisa de alguém ali para ajudar o Miller naquele ressalto, porque o Miller está completamente só. Vale que... E a equipa do Iliabo está completamente perdida no ataque. Os jogadores do Iliabo... E agora há um empurrão ali e quase os 2 pontos, Paulo Pinto. É Paulo Neves. Do Paulo Neves, mas sobretudo a equipa do Iliabo no ataque está complicativa, está a individualizar as ações, os seus postos sistematicamente a perder bolas. Talvez por isso é que Francisco Gradense tenha pedido para parar o jogo outra vez. E creio que é a segunda paragem do Iliabo em 5 minutos. A equipa do Iliabo entrou com muito entusiasmo, mas com muito pouco discernimento. Está a faltar algum discernimento, alguma lucidez em termos ofensivos para que a equipa consiga encontrar as melhores soluções. Segundo tempo por parte da equipa do Iliabo para tentar retificar o que está mal. Para já 5 minutos da segunda parte, o Porto ganha por 13, quer dizer que aumentou em 2 pontos a vantagem da primeira parte. O Iliabo já chegou a estar apenas a 8 pontos aos 34-42, mas o Porto disparou com um parcial de 6-0. Logo nessa altura repondo a vantagem acima dos 10. Cristiano Miguel, as indicações vindas do banco do Iliabo. E as indicações é apenas pela linguagem gestual de Carlos Gouveia, porque foi quase tudo dito a ouvido, ou seja, passou pelos 5 jogadores. Mas aquilo que pediu, isso posso garantir, é maior movimentação no ataque. Os jogadores estão muito parados e Carlos Gouveia, pelas indicações e pela linguagem gestual, e leio-a desta forma, é pedir aos jogadores muito mais movimentação debaixo do cesto do Porto. Paulo Pinto na linha de lance livre, possibilidade de aumentar a vantagem do Porto, que é de 13 pontos, conforme referi há pouco. Agora é de 14, 37-51. Falha o segundo lance livre, quarto lance livre falhado pelos homens do Porto. A equipa de Futebol do Porto prática com 14 pontos de diferença, mas sem nenhum cesto convertido para além da linha dos 1,25 m. O que não deixa de ser interessante, porque também abona no sentido coletivo da equipa, no sentido de que as ações são normalmente concretizadas na área próxima do cesto e através de contra-ataques. Paulo Neves agora, 1 contra 1, perde bola, falta no ataque de Paulo Neves. E provavelmente o David Soler nos próximos minutos irá entrar em campo para continuar assim as coisas em termos de gestão de ataque. O Alberto Bavo, naturalmente que refletindo sobre o último jogo, hoje com a presença do Paulo Neves não hesitou em meter o Nuno Perdigão, que é um jogador que praticamente não tem deixado de respirar, excetuando o cesto que ele fez no primeiro ataque da equipa do Iliabo. A partir daí praticamente o Nuno Perdigão não tem deixado de respirar e passa por aí também algum desacerto ofensivo da equipa do Iliabo. 14 minutos para o fim deste jogo. Se o Porto ganhar é campeão hoje. Se a equipa do Iliabo ganhar, há quinto jogo na próxima quarta-feira. E não esqueça que ainda esta tarde, logo após o final deste jogo, a RTP2 vai mostrar-lhe a final da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins, com o Futebol Clube do Porto também na luta por esse título europeu, frente ao Igualada, com os comentários do Pedro Martins e Luís Gouveia, a partir das 4h30 mais ou menos, logo após o final deste encontro. Jared Miller a libertar Paulo Pinto. Outra vez Jared Miller a não conseguir converter, apesar de ter sofrido aparentemente falta. E vai a protestar sozinho por ali fora. Ali está o Paulo Neves e o Perdigão.
um duelo interessante de seguir, dois jogadores portugueses. E agora grande assistência de Laborda para Ray Thompson. Muito bem agora Laborda, dar a bola no momento oportuno, libertar o seu jogador através do ameaçar do cesto, fazendo chegar a se chamar assim um adversário e depois libertando. E agora a sistemática tentativa de roubar a bola, o primeiro triplo a não cair ainda. O Engelstad a falhar o lançamento e Marçal a recuperar a posse de bola. E a jogar para Perdigão. Vai até ao fim e quase conseguia 2 pontos e falta. Nuno Perdigão é um jogador que não tem medo claramente de entrar no terreno dos grandes. Tirou a segunda falta a Steven Gray. Cristiano, parece-me que o Legaza vai regressar. Já vai regressar, já está pronto e vai mesmo nesta paragem. Não sei se é para o lugar de Engelstad, que falhou aquele lançamento. Aqui a entrada de Perdigão, falta de Breia. Perdigão a falhar mais um lance livre. O Porto a ir pelo mesmo caminho do último jogo. Péssima porcentagem de lances livres. Já desperdiçou 5. O Iliabo melhorou muito esse aspecto no curso de trabalho. Agora a converter Perdigão. 52-39, 13 a maior para a equipa de Porto. Foi o primeiro ponto de Nuno Perdigão. Aqui estão as dificuldades do Paulo Neves. Nuno Marçal quase a roubar-lhe a bola. Novamente o ataque. Sai triplo de Oscar Revuelto. A não cair, Laborda tentava uma jogada fantástica de afundanço. Ainda posse de bola para a equipa do Iliabo. E agora uma atitude bonita de Engelstad a dizer: sim senhor, fui eu que atirei a bola para fora. Volta a ter 30 segundos para lançar o Iliabo. Passos de Ray Thompson. Sai mesmo Engelstad para regressar Rogério Legaza. Legaza, quando saiu do jogo ao fim de 7 minutos, tinha conseguido conquistar 9 ressaltos e tinha marcado 10 pontos. Tinha conquistado 4 ressaltos. Peço desculpa, estava a ver a estatística de Jared Miller, que é um jogador abaixo em termos de número. Marçal a falhar mais um lançamento de 3 pontos. E os lançamentos de 3 pontos do Porto nem sequer tocam no aro. Há pouco Engelstad atirou ao lado, agora Marçal atirou curto. Para desespero de Alberto Babo, que já não quer que os jogadores lancem 3. Greyer a lançar, bateu no ar, mas não caiu. Agora um jogo muito característico, jogado muito com o coração. Agora sim, Nuno Perdigão a cumprir o que Alberto Babo vai pedindo, que é gastar o contra-ataque. A defesa Legaza a ultrapassar os limites claros do que os regulamentos permitem. E falta dupla a Thompson e Miller. Não era por ali, creio eu que... E será a Revuelto. A Revuelto e a Miller. Exatamente. É a quarta de Revuelto, a terceira de Miller. Pareceu-me que era muito mais intensa a luta entre Legaza e Greyer e muito mais além dos limites do que aquela luta entre... Mas isso eu posso dizer, aliás, a equipa de arbitragem tem que tomar algumas medidas, porque com o aproximado final do jogo, se o resultado se equilibra mais um pouco, poderá haver problemas, de tal maneira como as coisas têm vindo a decorrer, têm vindo a aumentar de parte a parte. Aqui está o Legaza sozinho, com falta de falhar. Cristiano Miguel, Revuelto vai sair de jogo, quinta falta. Exato, eu ia há pouco referir que então é preciso também estar atento à luta entre Nuno Marçal e Ray Thompson. E ainda com 12 minutos para jogar, sai do jogo Revuelto com a quinta falta, menos uma solução em termos de rotação de equipa por parte da equipa do Iliabo. E esta vantagem, 13 pontos do Porto, 39-52, já se mantém para aí há 2-3 minutos. Vamos ver quem é que vai entrar na equipa do Iliabo. É José Rafeiro que vai regressar. Está na linha de lance livre Rogério Legaza. A tornar-se um jogo mais físico, a utilização do corpo começará a aparecer mais com a fadiga que também se vai apoderando dos jogadores e estes a terem alguma dificuldade em manter qualidade defensiva que lhes permita defender sem cometer faltas, sem cometer violações daquilo que está definido em termos regulamentares. E do lado do Porto, Legaza é o único jogador perfeito da linha de lance livre, 6 em 6, 12 pontos para Legaza. Rafeiro tentou triplo, a não cair, salto largo para Paulo Neves. Agora
Thompson dava a ideia que também ia tentar 3 pontos, prefere a penetração. Falta de Jared Miller, que é a quarta. 2 pontos para Ray Thompson. 11 pontos para Thompson e atenção à quarta falta de Miller. Alberto Babo com as mãos juntas dizendo não pode ser, não é possível esta falta a Miller. Vai regressar a Engelstad. Thompson na linha de lance livre. A falhar o lançamento. Vemos o lance de há pouco que deu a quarta falta a Jared Miller. Agora uma falta de Adriano Laborda, também fica com 4. Exato. Esta falta de Miller ficaram-nos algumas dúvidas. Ele efetivamente não tinha os braços na vertical, só que não há contacto com os braços. Há o contacto provocado pelo atacante com o peito do Miller e, portanto, não nos parece que a responsabilidade tenha sido do defensor do Clube do Porto. E aqui a falta de Adriano Laborda, tentando a interseção no início do drible de Nuno Perdigão. Paragem de jogo pedida pela equipa do Ilhavo. Perdigão a converter o primeiro lance livre. E o segundo também, Nuno Perdigão com calma da linha de lance livre, 56-41. Vemos aqui a luta, aí está, a luta entre Greyer e Legaza. Isto sim, isto justificaria uma falta dupla, não aquilo que aconteceu em relação a Miller e a Thompson, pelo menos não tanto. Paulo Neves tenta o triplo, fantástico, Paulo Neves, um triplo excelente e vão 3 triplos de Paulo Neves, 44-56, 11 minutos ainda para jogar. Paulo Neves a libertar-se bem agora da defesa movida pelo seu adversário. O Marçal agora a tentar, o Marçal hoje não acerta com o cesto positivamente. E mas ele está a carregar num salto de ataque e a converter. A ganhar muito bem este ressalto ofensivo Engelstad, a provocar alguns protestos no banco do Ilhavo, mas essa tem sido uma constante ao longo do jogo. A arbitragem tem tido alguns problemas, o jogo tem sido difícil de dirigir porque os jogadores estão a recorrer sistematicamente à utilização nos limites daquilo que os regulamentos permitem, a utilização do corpo, a utilização dos braços sistematicamente. E torna-se difícil porque o jogo é clarificar o jogo. Porcentagens baixíssimas das duas equipas em termos totais. O 9-0 do Futebol do Porto, a realçar para além dos 6,25 m, a equipa com uma baixa porcentagem, apesar de tudo abaixo de 50, também a equipa do Ilhavo com uma baixa porcentagem nos lançamentos. E a equipa do Ilhavo a conseguir já, apesar de tudo, 18 dos 44 pontos da linha de lance livre. Isto dá mais ou menos 1/3 dos pontos alcançados da linha de lance livre. Sim, a equipa do Ilhavo tem estado mal exatamente na área próxima do cesto. Tem estado razoável. E há mexidas. 6,25 m. E há mexidas na equipa do Ilhavo. Nelson Sousa já está em jogo. Ruben Cotton, é ele que vai conduzindo o jogo, também já está a participar. E há uma indicação. Atenção, é preciso travar urgentemente o jogo exterior do Futebol Clube do Porto. Ou seja, não dar os espaços de manobra fora da zona junto ao cesto. Segunda falta de Perdigão sobre Cotton, terceiro base utilizado hoje por Francisco Gradense. E esta é uma lição interessante, porque o Ruben Cotton, tirando o primeiro jogo em que foi utilizado há alguns minutos, saiu-se mal, nunca mais regressou ao campo, ao recinto, e daí que esta sua presença em campo seja surpreendente, de modo que vamos ver até que ponto é que poderá ser um elemento desequilibrador, porque é um jogador que fresco, não tem sido utilizado, ele entra quando faltam 10 minutos para acabar a partida e poderá efetivamente desequilibrar se estiver num dia de inspiração. E quando o treinador do Ilhavo pede ao jogador para não tentar o 1 para 1. Espetacular, Nuno Perdigão a ir até ao fim, no terreno dos grandes a converter, grande entrada para o cesto de Nuno Perdigão, 60 Porto, 44 Ilhavo. Para já, quem está a surpreender é o Nuno Perdigão, que continua a fazer uma excelente partida. E sobretudo porque aproveitou bem a menor capacidade defensiva por parte do Ruben Cotton para o explorar no 1 contra 1. Paulo Pinto faz a terceira falta, também está em campo Nelson Sousa, do lado do Ilhavo, que tentou o primeiro triplo, ele que é recordista em termos de campeonato de triplos num só jogo, marcou 7. É o recordista e é o melhor lançador para além dos 6,25 m desta equipa, portanto isto quer dizer que o Carlos Gouveia vai apostar tudo agora. E agora Greyer a ir até ao fim e a afundar, depois de 2 passos também bem marcados. Greyer que leva uma, digamos, miséria de pontos em relação àquilo que
tem conseguido. O Greyer tem 10 sido apenas. a grande decepção do jogo. Ele que foi o protagonista ontem da sua equipa, hoje tem sido a grande decepção também nesta sua equipa do Iliabum. E que, entretanto, passa ali a defender uma zona mista. Engelstad tentou triplo. A cair, primeiro triplo do Porto. Wayne Engelstad a marcar de 3 e o Porto volta a fugir no marcador. 17 de vantagem, 9 pontos para o fim. Muito difícil a tarefa do Iliabum. Greyer agora, 1 contra 1, lançamento excelente, com falta de Paulo Pinto. E a é a quarta. quarta. Muito bem, Cristiano Miguel, quarta falta, visão do banco do Porto. Preocupação imediata, aliás, Alberto Pabo olhou de imediato para trás e voltou a olhar o que fez já durante a primeira parte para Raul Santos. 9 minutos e 13 para o fim, 16 a maior para a equipa do Futebol Clube do Porto. Mas creio que, ali ainda, creio que a equipa do Iliabum teria já 48 pontos e não 47. É uma dúvida que me fica, a menos que o lançamento de Paulo Neves não tenha sido 3, mas esse foi claramente 3 pontos. 48, aí está. Reposta a verdade em termos de pontuação e isto baixa para 15 pontos a diferença do Futebol Clube do Porto e pode ainda baixar mais um se conseguir converter o lance livre. Steven Greyer, que vemos aqui nesta entrada com sexto. Arriscas-te a ser convidado pela Liga para marcador destes encontros, porque consegues ver a estatística mais atualizada do que oficialmente. Aqui está o Recuperação em termos de saltos, menos 15 apesar de tudo, mas era menos 19 ao intervalo. Queres dizer que na segunda parte há uma ligeira melhoria do Iliabum, mas o domínio continua a ser para o Porto. Vai entrar Paco Rueda no Porto. Porto que já meteu 14 ressaltos no ataque, o dobro da equipa do Iliabum. Em termos de faltas, temos ali no Futebol Clube do Porto o Paulo Pinto em termos de faltas, dizíamos nós, temos o Paulo Pinto e o Miller com 4 faltas. Laborda também com 4. E o Level já desqualificado. Aqui está a dificuldade de Legaza em parar Greyer. É inevitável. O Legaza não tem capacidade técnica fundamentalmente ao nível dos deslocamentos defensivos para parar o Greyer. Há ali uma diferença de velocidade e execução tão grande que o Greyer, quando o vê entrar para o defender, deve sentir-se que é o melhor jogador do mundo. Greyer tem um lance livre para tentar reduzir para 14 a desvantagem do Iliabum. Não consegue converter, algum azar. Terceiro lance livre perdido pela equipa do Iliabum. O Porto já perdeu 5. E agora o Porto a baixar claramente o ritmo de jogo. E também a defesa do Iliabum a ficar um pouco passiva em relação ao base. A presença do Rueda é algo que tem a ver com a... E agora uma assistência com tabela, mas depois Legaza não conseguir converter. Falta-lhe alguma potência ali na altura de lançar. Ele que é um jogador com excelente aproveitamento naquela situação. Então. Sim, mas ficam-nos muitas dúvidas sobre de quem era esta bola, entretanto. Ali há uma intervenção da bola, o Laborda é a última a tocar. E a falta de Legaza. Legaza faz a quarta falta também. 3 jogadores de Porto com 4 faltas. Legaza, Miller e Paulo Pinto. 3 homens de dentro. O Rueda, a presença do Rueda tem a ver com o facto da equipa do Iliabum tem 2 jogadores também baixos em campo. O Rueda pode acrescentar alguma coisa ao nível de jogo exterior, uma das carências desta equipa do Porto hoje, mas não deixa de surpreender a presença do Rueda nesta altura do jogo. Cotton para Nelson Souza. E Perdigão sobrou para Thompson a marcar. Thompson, 2 pontos fáceis perante Nuno Perdigão. 13 leva já Ray Thompson, 50, 63. A rotação dos jogadores acabou por ficar ali o Perdigão com o Thompson claramente em desvantagem. Perdigão e o Thompson a aproveitar-se disso exatamente. Marçal tenta o triplo, a não cair. E falta de Nuno Perdigão sobre Adriano Laborda. A equipa do Iliabum pode agora reaproximar-se da equipa do Porto. Já tem nos últimos momentos um parcial de 4-0. Pode agora seguir para 6-0 de parcial. Vai regressar se concretizar a intenção. Exatamente. Jared Miller vai regressar para o Porto. Jared Miller, que é um jogador que tem feito, ou habitualmente faz uma boa gestão em termos de faltas. Ele já tem 4, mas costuma gerir bem essas 4 faltas. E quase que admitiríamos que será o Marçal que poderá sair. E vai regressar também o Rui Santos. Ora, tenta confirmar a Cristiano Miguel. Se é o Marçal que sai, o outro naturalmente deverá ser o Nuno Perdigão, pelo Rui Santos. Laborda, primeiro ponto na segunda parte, 13 no jogo. Melhor marcador do Iliabum a par de Ray Thompson.
Paco Rueda. Marçal, assistência para Legaza. Falta de Steven Greyer desta vez. Um deles parece ser Engelstad. 3 faltas de Greyer. A defesa do Legaza ultrapassa tudo aquilo que é permitido pelos regulamentos. Estávamos a ver se o António Pimentel já a passar aquela jogada ali em claro, que era um autêntico escândalo, porque há muito tempo que o Legaza estava a ser agarrado e empurrado naquela área restringida. O jogador que vai sair é o Legaza. Eu parece-me ser um Engelstad. Não, é o Legaza porque está a lançar. Caso contrário, a substituição seria feita de imediato. Mas é que o problema é que Alberto Baba até poderá ser. Alberto Baba ainda estava em conversa com Miller, não Legaza. Permitiu. Não, Legaza. é mesmo Legaza, é, exatamente. As indicações daí, o Jared Miller apontar para o Engelstad é apenas uma questão de estratégia, de alguma indicação que Troca Alberto Baba. defensiva. Engelstad vai ficar com Steven Greyer. Mais baixo, mas também com alguma mobilidade mais do que Legaza. Engelstad é claramente melhor a defender o Greyer, ali a troca, o Miller fica com o Greyer agora. E Paco Rueda a conquistar uma posse de bola, fazendo interseção e depois a colocar em Rui Santos para gerir o ataque do Porto nos últimos minutos. Rui Santos regressa depois de um bom desempenho de Nuno Perdigão. 14 a maior para o Porto, 7 minutos e meio para o fim. E continuam os protestos do banco do Iliabum contra uma possível falta. Jared Miller. Marçal pedia a bola para o ar para fazer um alley-up. 3 segundos para lançar, Rui Santos a forçar e uma falta muito pouco inteligente de Paulo Neves. Faltavam 2 segundos para o Porto lançar ao cesto e o Paulo Neves fez falta sobre o Rui Santos, quando o Rui Santos já dificilmente conseguiria lançar em boas condições de acertar no cesto. Terceira falta. Estamos prestes a entrar nos últimos 5 minutos. É 51-65. 66 agora. 15 pontos de diferença para o Futebol Clube do Porto, uma vantagem substancial, mas não definitiva, naturalmente. Falta muito tempo a jogar, 17 minutos. E a equipa do Porto mantém mais uma posse de bola. Nesta altura fazemos então uma passagem por Barcelona, pelos arredores de Barcelona, em Igualada. Nesta altura começa a final da Liga dos Campeões de Hóquei Patins. Fique por aí porque voltamos daí a pouco para os minutos finais deste Porto Iliabum. Telespectadores da RTP, muito boa tarde. Imagens já em direto do pavilhão Les Comes em Igualada, na Catalunha. Palco esta tarde da final da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins, edição 99. Final Four realizou-se este fim de semana aqui nesta cidade que dista 50 km de Barcelona. Ontem o Porto venceu Novara por 7-4, Igualada. A equipa da casa derrotou o Barcelona por 3-2. Já hoje, no jogo da atribuição dos 3º e 4º lugares, o Barcelona venceu Novara de Itália por 5-2. Agora, o jogo de todas as decisões, o jogo da final entre o Futebol Clube do Porto, o campeão nacional português, e o Igualada Hóquei Clube, segundo classificado da Liga Espanhola, mas a jogar em casa um difícil obstáculo do Futebol Clube do Porto. Ambiente escaldante esta tarde no pavilhão Las Comas, mais de 3.000 adeptos esgotam por completo as bancadas deste bonito complexo desportivo, onde estão também alguns adeptos do Futebol Clube do Porto, entre eles uma turma universitária do Instituto Superior de Engenharia Técnica da cidade do Porto. Luís Gouveia, um grande jogo em perspectiva entre as duas melhores equipas, provavelmente da atualidade em termos de clubes. É isso, um grande jogo em perspectiva, duas equipas que se conhecem bastante, jogaram esta época na fase final que antecedeu o Final Four e, de facto, o que nós esperamos é que haja um espetáculo digno e, sobretudo, uma excelente propaganda para o hóquei em patins. Já vamos voltar aqui a Igualada para continuarmos a acompanhar esta final da Liga dos Campeões. Para já na RTP2 prossegue a Liga Profissional de Basquetebol e o jogo em Ilhavo entre o Iliabum e o Futebol Clube do Porto. Não perca então daí a pouco tudo com o Pedro Martins e o Luís Gouveia em Igualada sobre a final da Liga dos Campeões de Hóquei Patins entre Igualada e Futebol Clube do Porto. Porto que hoje luta por um título nacional e por um título europeu. Mesmo com 4 faltas vai regressar Paulo Pinto ao jogo. 53-67, Thompson a escolher uma má altura para falhar 2 lances livres, mas lá aborda na tapinha a emendar os 2 lances livres falhados Thompson. 55-67. E agora o Rui Santos a entregar. E Miller, grande contra. Paulo Neves
a precipitar um pouco o lançamento, não reparou ou não terá reparado que Miller estava lá. E Nuno Marçal vai descansar. Marçal que hoje fez um jogo em termos de pontuação abaixo do normal, 7 pontos, todos na primeira parte, e desconto de tempo pedido pela equipa do Porto. Creio ser assim, Cristiano. Sim, imediatamente após Rui Santos perder a bola, Alberto Babo pediu o desconto de tempo. Fazia nesta transmissão direta neste ping-pong entre o hóquei patins e o basquetebol, um jogo de ilha entre a equipa do Iliabon e o Futebol Clube do Porto. Numa altura em que o Iliabon reduz para 10 a diferença e pode reduzir ainda mais. Ray Thompson, 2 pontos com falta de Wayne Engelstad. E Pinto Lopes, aos poucos, o Iliabon está a entrar no jogo, pode ir para 9. Está a entrar no jogo, estão a subir as suas pedras fundamentais, os 3 jogadores que constituem a espinha dorsal desta equipa, é subir de rendimento. Vai regressar Marçal. Melhor na área próxima do cesto. O Futebol Clube do Porto a ter algumas dificuldades em contrariar a agressividade da equipa do Iliabon. E o técnico do Futebol Clube do Porto procura acalmar o jogo, reduzir o ritmo do jogo. Agora foi a falta abrevada a José Rafeiro, uma falta tirada um pouco a destempo. Entra Marçal, de tal maneira que nós não ficámos sem saber quem é que... E o próprio jogador não sabia que era ele que tinha feito a falta. Está muito barulho, talvez tenha sido por isso. E é isso que o árbitro está a explicar, creio, Cristiano, a dizer que apitou uma vez, mas ninguém ouviu. Exatamente. Exato. De qualquer maneira, 9 pontos de diferença, menos de 10 pontos de diferença. A tal barreira a ser superada pelo Iliabon e agora a manter-se novamente, mas a equipa do Iliabon a demonstrar que vai lutar até ao fim pelo melhor resultado possível. Faltam cerca de 5 minutos e 45 apenas para terminar esta partida. O Futebol Clube do Porto em campo com o Miller e o Paulo Pinto como jogadores interiores e com Legaza fora e com muito carregados de falta dos jogadores do Porto, os jogadores interiores do Porto, os 3 com 4 faltas. E agora Nelson de Sousa a perder a bola numa altura fundamental para o Iliabon. Também a interseção de Nuno Marçal. E de imediato Alberto Babo a dizer a Rui Santos para gastar o tempo de ataque. Tem ainda 20 segundos para gerir o ataque, 5 minutos e alguns segundos para o fim. O Porto ganha por 11. Paulo Pinto. Um pouco trapalhão agora o drible de Paulo Pinto. 10 segundos ainda para o Porto lançar. Vai regressar Stephen Gray. Rui Santos na penetração. Vai até ao fim a assistência. Marçal a 2 segundos de lançamento. A falhar. Gerard Miller conquista o salto do ataque. Gerard Miller a chave do jogo. E Carlos Gouveia à beira de um ataque nervo. Bom, o Nuno Marçal agora tinha tudo para fazer o cesto. O jogador mais próximo estava a 3, 4 metros dele. Pelo menos para acertar no cesto. Exato, pelo menos acertar no cesto. Ele estava numa zona, a zona não era muito favorável. Era muito perto da linha de lance livre. E o Rui Santos agora foi e ali. grande esforço, Thompson. Mas o Rui Santos foi ali desviado e impedido de ir buscar esta bola. Vai regressar Stephen Gray. Aqui vemos o voo de Thompson a tentar ainda garantir a posse de bola. Não conseguiu. Mais um ataque para o Porto, agora com apenas 8 segundos para lançar. Mas não há autorização. Não há autorização. Não será ainda desta vez que Stephen Gray vai entrar. 8 segundos para lançamento por parte do Porto. 4 minutos e meio. O Porto ganha por 11 em Ilhavo. E esteve quase sempre à frente do marcador, excetuando o 3-2 para a equipa do Iliabon. O Porto esteve sempre à frente do marcador. Curiosamente, a equipa do Iliabon com 3 portugueses em campo e apenas 2 estrangeiros, o que é algo que não é muito habitual. Falta agora do Rafeiro. José Rafeiro. Vai para a linha de lance livre Nuno Marçal. Novamente uma falta a 2 segundos do limite de lançamento do Porto. Agora sim, a entrar Stephen Gray e a sair Ray Thompson, não. Para já não saiu ninguém, estou sei. Exato. Mas é que o Nelson Sousa já tinha há pouco, já estava quase sentado no banco, mas agora estava ainda a conversar com Carlos Gouveia, mas é mesmo ele que sabe. Nuno Marçal a converter o primeiro lance livre. 70 pontos para o Porto, 58 para o Iliabon. 8 pontos apenas de Marçal no jogo de hoje. E agora muita sorte nos 2 lances livres. Marçal a conseguir converter e a pôr o Porto a 13. 4 minutos e meio para o fim. O Iliabon tem que dar tudo por tudo. E este é o 5 que iniciou a partida, aliás, com a alternância do base, Solera em vez do Paulo Neves. Mas este é o 5 que se tem revelado mais forte neste fim de semana aqui em Ilha. A bola estava na altura de saírem os triplos de lá à borda e muito azar. A bola esteve quase lá dentro e depois recusou-se a entrar.
Este triplo era importante porque colocava outra vez o resultado a 10 pontos. Entretanto, o Futebol do Porto naturalmente a baixar o ritmo do jogo. Paulo Pinto. A equipa de Porto a preparar o lance para Marçal converter mais 2 pontos. 73-58, 15 pontos a maior para o Porto. Começa a ser difícil para o Iliabum pensar em recuperação. E Alberto Bava a pedir aos jogadores para defender o mais à frente possível. Vai ser triplo de Rafeiro. A não cair, ressalto defensivo para Marçal. A aparecer no jogo com pontos e ressaltos numa altura decisiva. E agora a parar. 15 pontos a maior, o Porto agora só deixa de ser campeão hoje se cometer muitos erros. Tudo do lado da equipa azul e branca. Rui Santos a penetrar. Bola preparada para Marçal. Aparece a converter mais 2 pontos. Nuno Marçal, 75-58. E pode ser o sentenciar do jogo. O Porto ganha por 17 a 3 minutos do fim. 2 ataques muito bem interpretados pela equipa do Futebol do Porto, que preparou muito bem a finalização para o Nuno Marçal, quer de uma, quer de outra vez, libertá-lo de maneira a ele conseguir fazer aquilo que sabe, que é finalizar da melhor maneira, não através de lançamentos longos, neste caso, mas através de penetrações, com muito espaço e o 1 contra 1, que foi muito forte, quer de uma vez, quer de outra, sobre o seu adversário direto, o Rafeiro, neste caso. Terceira falta de Rui Santos. Paulo Neves na linha de lance livre, menos de 3 minutos para o fim. Paulo Neves a converter o primeiro. 12 pontos marcados pelo base português da equipa do Iliabum, uma boa revelação nestes 2 jogos, 13 e 4 do play-off. A converter também o segundo lance livre. Iliabum 60, Porto 75. Iliabum que estava a perder por 10 e permitiu um parcial, ou melhor, estava a perder por 8 e permitiu um parcial de 9-0 ao Porto. Daí estar tão longe nesta altura. Posse de bola para a equipa do Porto, creio eu, não, do Iliabum, diz o árbitro. Não viu, aliás o António Pimentel não viu, mas o último a tocar foi efetivamente o jogador do Iliabum. Estamos aqui a ver a imagem exatamente, lá está o Paulo Neves, é o último a tocar. Agora exagerou. Mas o António Pimentel estava nas costas dele, não tem possibilidade de ver. Falta de José Rafeiro sobre Rui Santos, vai para a linha de lance livre. 2 minutos e meio para o fim, 15 pontos a maior para o Porto. E vai-se ouvindo campeões nos adeptos do Porto. Depois do hockey patins e do handball, o Porto prepara-se para fazer o pleno em termos de modalidades amadoras, daquelas que tem. No voleibol é o Espinho quem tem imperado. Rui Santos a converter o primeiro lance livre. 76-60. E tudo muito difícil agora, 16 pontos. E ainda ganha o ressalto no ataque, Rui Santos. Salvando a posse de bola. Exatamente. Dá a sensação de que o Futebol do Porto pode decidir em 4 partidas este play-off. Porto prepara-se para ser campeão de basquetebol. 2 minutos e alguns segundos para o fim. 16 pontos a maior. Wayne Engelstad a lançar, a falhar. Paulo Neves a conseguir agora conquistar o ressalto defensivo. Ainda a interseção de Nuno Marçal. Vamos entrar nos 2 últimos minutos. Não se esqueça que logo a seguir ao fim deste jogo vamos ter tudo sobre o que falta jogar da final da Liga dos Campeões de Hóquei Patins, também com o Porto como protagonista frente ao Igualada. Ray Thompson fez uma segunda parte muito boa, já leva na segunda parte 13 pontos para um total de 20. Últimos 2 minutos de jogo, 62-76. Os adeptos do Iliabum também cantam, como fazendo uma homenagem à equipa do Iliabum. Está nervosíssimo o treinador do Porto. E a equipa de Porto agora a rodar a bola. Paulo Pinto vai até ao fim, converte com falta, 2 pontos. E a equipa do Porto já não vai deixar fugir o título de basquetebol. 16 pontos a maior, 1 minuto e meio. O Porto campeão anunciado de basquetebol ao fim de 4 jogos. A festa é dos cerca de 500 adeptos do Porto que viajaram da cidade invicta até Ilhavo. Paulo Pinto mais 2 pontos e foi a 5ª falta de Stephen Greyer. Porto ganha por 78-62. E a confirmar-se esta vitória do Porto, ela senta perfeitamente naquela que foi a melhor equipa ao longo da temporada. São 5 derrotas em quase 60 jogos. Exatamente, com 6 derrotas na época toda, incluindo a Taça da Liga, o que é notável. E, portanto, quando se diz que esta equipa do Porto é realmente a equipa mais forte, pensamos que
os números confirmam-no e também as exibições. Hoje, pelo menos, assim está a acontecer. Aqui o Futebol do Porto está a praticar um bom basquete, fez 3 excelentes jogos. Ontem não esteve tão bem, mas ainda para muito por culpa do Iliabon, que fez uma excelente partida. E, entretanto, aqui o Futebol do Porto apresta-se para, nos últimos 3 anos, em 4 da Liga Profissional, conquistar 3 títulos, ou melhor, nos últimos 4 anos, em conquistar 3 títulos, assim é que é. E agora uma falta de Paulo Neves sobre Paulo Pinto. O que quer dizer que a equipa pode estar à beira na década de 90, de hegemonizar a modalidade. Damos uma saltada até Espanha, até igualada, onde joga igualado em Porto. O árbitro não assinalou, a falta passou em julgado, sem ser julgado, aliás, e foi assim. 17 minutos para jogar, vamos de novo para Ilhavo. Onde a equipa do Futebol do Porto está a 50 segundos da consagração como campeã nacional de basquetebol. Nesta altura ganha por 16 pontos, 78-62. Nuno Marçal, já está a festejar. Desculpe, não vi. Já está a festejar nesta altura. Já. Pronto, ainda falta alguns segundos, mas já está o resultado feito. É uma alegria imensa. Em 4 anos conquistamos 3 títulos. Este foi muito difícil. O Iliabon valorizou muito esta final. Foi uma grande equipa, teve todo o mérito de chegar à final, mas o Futebol do Porto foi mais forte nos 4 jogos. Ganhamos 3, que era o nosso objetivo, e agora vamos festejar. Sim, senhor. Nuno Marçal, visivelmente satisfeito. Jelly Miller, com as lágrimas nos olhos, deu um abraço a Alberto Babo, também ele visivelmente emocionado. Cristiano Miguel, não sei se é possível ainda ouvir Alberto Babo. Está o jogo a 22 segundos de fim. É esse o tempo então para ouvirmos Alberto Babo rapidamente. Então, Alberto Babo, as primeiras palavras depois de garantir o título. É uma felicidade enorme. Ao fim da primeira vez sou treinador profissional, com um grupo de jogadores com tanto caráter, consegui ser o título nacional. Queria oferecer este título, em primeiro lugar, ao Fernando Assunção, ao Dr. Fernando Gomes, que apostaram em mim, à minha esposa, aos meus irmãos, aos meus cunhados, e a toda a família do Porto, aos portistas de Portugal, do mundo, que nós somos uma grande potência em desporto. E queria aqui endereçar ao Fernando Santos, treinador de futebol, que consiga também mais um título para o Futebol Clube do Porto, porque este clube merece, o seu presidente merece, porque tudo faz para que este clube vá para a frente e seja cada vez maior e que consiga ser a equipa com melhores pergaminhos no desporto nacional. Obrigado e parabéns, Alberto Babo, visivelmente emocionado com a dedicatória do título, Rui. Ficam as dedicatórias de Alberto Babo, fica o título, mais um para a equipa de Porto nesta temporada, depois do hóquei e do handball. Fica o título de basquetebol e pode vir aí, se calhar, quem sabe a seguir, um título europeu de hóquei patins. É precisamente para a igualada que vamos, com as imagens da festa para já do Porto em Ilhavo, se podem repetir em Espanha, onde o Porto joga a final da Liga dos Campeões. Avançamos então com essa final de hóquei patins, dentro de pouquíssimos segundos. Entretanto, esperamos ainda que seja entregue a taça do título nacional ao Futebol do Porto. E enquanto isso, vamos ouvir Francisco Gradense. Lutou, conseguiu adiar pelo menos, mas não conseguiu o quarto jogo, o último jogo, o quinto. Sem dúvida, procuramos dar o nosso melhor, dignificamos o clube, dignificamos a região, dignificamos o basquete, mostramos a razão porque chegámos aqui. Infelizmente encontramos pela frente uma equipa que mereceu a vitória nesta eliminatória, que mereceu ser campeã, apesar de termos que ressalvar 2 coisas. Não souberam perder no jogo de sexta-feira, pelas críticas que fizeram, e também hoje não gostamos da forma como ganharam. Portanto, é apenas um recado para o Futebol Clube do Porto. No entanto, os seus jogadores e a sua equipa, sem dúvida que foi a melhor ao longo do campeonato e merece, portanto, esta vitória no campeonato da Liga. Nós penso que estamos de parabéns porque fizemos uma época brilhante. Obrigado, Francisco Gradense. E se o Porto consegue, mais recentemente, estamos todos de parabéns, toda a gente está de parabéns nesta equipa. Parabéns ao Iliabon, é uma equipa, uma grande equipa, muito lutadora, e sorte para eles para o ano. Sim, senhor. Raul Santos, que tem agora muitos pedidos da camisola número 10. Eu procurava o Rui Santos, Rui, não sei se daí
Rui Cerqueira, daí Neste poderá momento creio já ser difícil. Rui Santos a caminho do balneário, é também o fecho da reportagem a partir de Ilhavo. Revemos um dos lançamentos certeiros do Porto, também o Ilhavo vendeu cara à derrota. Resultado final 62 Ilhavo, 78 Porto, ao fim de 4 jogos, 3-1 de vantagem para a equipa azul e branca, é campeã nacional de basquetebol, sucedendo aos Estrelas da Avenida. Vamos então agora com uma viagem longa até perto de Barcelona para acompanhar o igualado Porto da Liga dos Campeões. Va tras la presa, va tras el campeón. Ese es el trabajo de un retador, ir tras el campeón, no hay que darle más. Exactamente, sí, de acuerdo. Y ahí